Dropshipping. Todo mundo tem dúvida, todo mundo vê muita gente falando coisas impressionantes, de 0 a 30 mil em um mês, usando uma lista de fornecedores, várias coisas que o pessoal vê na internet. O pessoal sempre pede para falar sobre esse assunto e eu sempre posterguei. Hoje eu vou falar para você todas as informações que eu falaria para minha filha sobre esse assunto. Então eu vou falar vantagens, desvantagens e principalmente uma coisa que ninguém fala para você. Riscos. Quais são os riscos que você tem de usar esse tipo de modalidade? Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações, siga no Instagram, meu nome é Juarez, sou consultor especialista em Marketplace e Mercado Livre e eu vou tirar todas essas dúvidas nesse vídeo. E se você ficar até o final, você vai ver um outro tipo de operação que está sendo muito realizada, que está crescendo muito em alguns estados e alguns vendedores não estão percebendo, eles vão ser engolidos logo logo por esse tipo de operação que eles mesmos estão criando. Eles estão criando monstros e no final eles vão ser engolidos por esses monstros aí. Como é que esses garotos conseguem fazer 10 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil reais, 1 milhão de reais apenas com um celular de casa, usando o estoque do fornecedor? Será que é realidade isso aí mesmo? Será que é verdade? Então vou contar tudo para você. Fique até o final que você vai saber todas as informações. Se minha filha falasse, pai, quero fazer dropshipping, o que você acha, pai? O que eu faço? Posso fazer? É legal? Vai dar certo? O que o senhor fala disso aí? Aí eu vou falar para ela exatamente isso que eu vou falar para você. Então acompanhe até o final e você vai saber dessas duas operações. Dropshipping, uma outra que está crescendo muito e que vai engolir um monte de vendedor. Esses vendedores nem vão perceber que foram eles que alimentaram esses dois tipos de operação. Mas tem benefícios, tem vantagens, desvantagens e tem algo que ninguém fala que é risco. Eu vou falar de riscos para você. Sempre que você for fazer alguma coisa, você tem que avaliar riscos. Porque isso pode criar futuramente um problema grande. Mas tem vantagens e desvantagens e principalmente tem risco. Fique até o final, você vai saber que risco é a coisa mais importante e geralmente ninguém fala. Eu vou falar para você nesse vídeo aqui. Para ficar bem simples, bem didático, todo mundo entender, vou fazer na tela do computador como sempre, provando, mostrando as informações. Nosso canal a gente chama Vendedor Ágil, porque a gente coleta dados, transforma em informação para depois tomar decisão. Então aqui você vai coletar dados agora, você vai transformar essa informação e depois se você quiser tomar decisão de fazer dropshipping ou não, fazer essa outra operação, você vai ter informações relevantes para tomar decisão de forma correta, sabendo qual que é o jogo. O importante é sempre isso, você saber o que você está fazendo, qual que é o jogo e qual a sua posição dentro do seu jogo, qual a sua realidade. Nunca no achismo, nunca na subjetividade, sempre com dados e informação. Vendedor ágil faz isso, coleta dados, transforma em informação e depois toma a decisão de forma correta. Vamos para a tela do computador e a gente vai ver tudo sobre dropshipping de forma rápida, resumida e objetiva, com todas as informações e geralmente com aquilo que ninguém te fala. Vamos lá então. Tudo que você precisa saber sobre dropshipping. Primeira coisa, como funciona o dropshipping? Fica bem claro, um exemplo muito simples aqui. Comprador foi no Mercado Livre, procurou por tênis. O Mercado Livre vai trazer várias páginas com tênis e a gente vai ter lá, por exemplo, vendedor A, B, C, D e E. Digamos que o vendedor A tem estoque, B, o D e o E tem estoque. E o vendedor C não tem estoque. Se o comprador comprar do A, B, D e E, não tem problema algum. Esses vendedores vão despachar esse produto para o comprador. Mas o vendedor C, ele quer trabalhar também, ele quer vender. Então ele não tem estoque. O que ele faz? Ele contrata um fornecedor, um dropshipping. Ele vai fazer o que? Ele vai vender os produtos desse fornecedor. Então, quando ele fizer a venda, quem que entrega o produto para o comprador é o fornecedor. Tá? Dropshipping é isso. Você trabalha sem ter estoque. Então, isso que você vê na internet, com o celular da sua casa, você vai vender os produtos do seu fornecedor, ele vai entregar para você. Realmente, é assim que funciona. Você vende os produtos do fornecedor, ele entrega para você. Isso é o dropshipping. Então, se você não tem produto, você pode contratar um dropshipping e pode vender esses produtos desse fornecedor. Um outro exemplo. Você tem todos os vendedores aqui de novo, o comprador foi lá, precisou por tênis. Só quem está no Brasil. Nós somos um país continental. Digamos que cada vendedor esteja em cada estado aí, ó, São Paulo, Santa Catarina, Amazonas, Pernambuco e Acre. Como o vendedor do Amazonas, o vendedor que está aqui, ó, no meio da mata amazônica, e o vendedor do Acre que está aqui, como que ele vai conseguir fazer com que os produtos dele sejam distribuídos para o Brasil? Então esses vendedores aqui vão ter mais dificuldade. Outros vendedores do Norte e Nordeste também têm mais dificuldade, tá? O polo aqui, onde está sendo desenvolvido toda essa logística, que é mais intenso, está nessa região aqui, ó, Sudeste e Sul, tá? Mas isso com o tempo o Mercado Livre está desenvolvendo a parte logística para que cada vez seja mais rápido e você consiga vender em qualquer lugar do Brasil. Então, o que você vai fazer? Você está no Amazonas, você contrata também um fornecedor, um dropshipping, aqui em São Paulo, por exemplo. Você está no jogo. Você pode vender os produtos dele, ou seja, lá da floresta amazônica, um índio pode ser um vendedor dentro do Mercado Livre. Sensacional isso, né? Maravilhoso. Mas, por exemplo, não, você não quer vender produtos de um fornecedor, você tem seus produtos. Você produz alguma coisa, você quer vender para todo o Brasil. Você contrata um operador logístico, tá?
Só que as pessoas não falam muito, então eu vou falar aqui, vou falar dos dois. Vou falar do dropshipping e vou dar informações do operador logístico. Duas operações distintas que estão crescendo muito dentro do mercado livre das vendas online. Primeira coisa, quais são as vantagens do dropshipping? Vamos lá. Capital. Você não precisa ter muito dinheiro para começar a trabalhar. Você simplesmente faz a sua assinatura e você começa a vender. Tá? É pouco capital. Você não vai precisar investir, por exemplo, R$1.000, R$2.000 em produtos, ou 10 mil, 50 mil, assim por diante. Você com pouco capital, você entra no jogo. Você contrata o dropshipping e você começa a vender. Não. Você começa a anunciar. Vender é uma coisa, anunciar é outra. Quando alguém fala de dropshipping, essas pessoas deveriam falar assim, ó, você vai contratar e você vai poder anunciar. Depois você vai vender ou não, tá? Ter um dropshipping não significa vender. Significa anunciar e ter possibilidades de vender. Outra grande vantagem, variedade de produtos. O importador, se o dropshipping, ele vai ter muitos produtos. E você vai escolher o dropshipping também em função da variedade de produtos. Se você tem muitos produtos, você tem mais chances de encontrar um produto e conseguir encaixar esse produto e vender, escalar as vendas com ele. Outra vantagem, entrega por conta do fornecedor. Quem vai entregar o produto é o dono do dropshipping, não vai ser você. Então você não precisa ter uma equipe para separar, uma equipe de expedição. Eles vão fazer todo o despacho para você do produto. Você vai fazer a parte de divulgação e vai fazer a venda. Restrições geográficas. Aqui, uma importantíssima. Por quê? Você pode estar em qualquer lugar do mundo. Você pode estar no Alasca e você pode contratar um dropshipping, pagar, fazer a contratação e você pode vender do Alasca. Você não precisa estar no Brasil. Você vende os produtos e quem vai entregar vai ser ele. Tá? Então, restrição geográfica. Uma das maiores vantagens é essa daí. Mas tudo tem dois lados. Vou dar informações aqui como eu daria para minha filha. Então, os dois lados, para abrir a mente dela, para ela coletar dados, transformar em informação e depois ela tomar a decisão. Quais são as desvantagens que eu vejo no dropshipping? Primeiro, taxa de venda. Você vai pagar um percentual por venda. Você vai pagar um percentual para o Mercado Livre e um percentual para o seu dropshipping. Depois, você vai pagar uma assinatura. A assinatura é custo fixo. Tá? Você vai pagar todo mês. Se você vender ou não vender, você vai pagar a assinatura. Cada dropshipping tem um plano de assinatura, tem um percentual, 1% na venda, 2%, 5%, mais um custo fixo. Então isso você vai ter que pôr no seu preço. Outra desvantagem, altíssima concorrência. Você tem um dropshipping lá com 1.000 membros, 2.000 membros, 3.000 membros, 10.000 membros. Todos vão ver os mesmos produtos, todos vão ter a mesma possibilidade, quer dizer, todos deveriam ter a mesma possibilidade de comprar os mesmos produtos, tá? Então todo mundo está vendendo a mesma coisa. Ou seja, a concorrência é pesada lá dentro, para depois ser pesada dentro do canal. Margem de lucro baixa. Quando você tem uma alta concorrência, a primeira coisa que os vendedores vão fazer é brigar onde? No preço. Então cada vez você tem que vender mais baixo, e a sua margem de lucro às vezes nem existe. Muito vendedor trabalha no prejuízo, achando que vai posicionar o anúncio e depois vai escalar. Tá? Isso é um outro assunto. Mas vamos lá. Problemas da entrega. O pessoal do dropshipping erra muito na hora de despachar seu produto. Você compra o seu comprador, você vendeu para o comprador 110, ele manda 220. Você vendeu branco, eles mandam azul. Então tem um vendedor que começou com as 2, 3 primeiras vendas já com erro. Aí a conta já vai para o espaço. Tá? Acontece muito problema na entrega. Qualidade dos produtos. Você não está vendo o produto. O importador ele compra muito produto e ele põe para vender. Ele vai testar, ele vai validar esses produtos. Na verdade, você que vai validar, né? E vai pôr para vender. E ele quer comprar com um preço baixo, porque ele está concorrendo com outros importadores. Então, eles vão brigar também no preço. Então, a qualidade do produto nem sempre são as melhores. Você vai pôr o produto e você não está vendo o produto, não está na sua mão. Você põe, vendeu, chega no cliente, dá problema. Acontece? Reclamação. Reclamação, hoje em dia, afeta a sua reputação de forma automática. Se você está começando e já tem 2 reclamações, ou seja, 1% de reclamação, você tem que fazer 200 vendas. E isso acontece muito, tá? Então, no começo, você vai ter problemas, pode ter certeza. Depois, uma ironia do destino. Você contrata o dropshipping porque você não tem produto no estoque. Aí você vende e o vendedor e o seu fornecedor, que é o dropshipping, também não tem no estoque. Por quê? Porque ele tem 10.000 membros. 10.000 membros vendendo as mesmas coisas, os mesmos anúncios. O que vai acontecer? Um vai vender e na hora que for processar esse pedido no sistema, mesmo sendo online, vai faltar estoque para outro. Então muitas vezes você vende e não tem estoque. Aí você não pode entregar, tem que cancelar. Cancelou, tem punição. E um dos piores que eu vejo é esse. Trabalhar focado em produto. Você trabalha em função da lista de produtos do seu fornecedor.
e você não trabalha em função da demanda, que as pessoas querem comprar. Então você fica testando o produto, validando o produto, testando o produto, validando o produto, e você não para ver o que a demanda quer. O vendedor que escala, que consegue prosperar muito, é aquele que entende onde as pessoas querem gastar o dinheiro. Ele fica olhando para a demanda. Aonde tem gente querendo gastar o dinheiro, aí ele vai lá, verifica, coleta dados, transforma em informação, toma decisão. Vou desenvolver esse tipo de produto. Aí ele desenvolve o produto e começa a vender. Essas são as desvantagens que eu vejo do dropshipping. Que eu falei para minha filha, ó, filha, as desvantagens são essas aqui. Então tem vantagem e desvantagem. Mas agora um bônus que você não estava esperando aqui no vídeo. Operador logístico. O que esse cara faz? Esse cara é um galpão em que ele vai armazenar seus produtos e vai despachar para você. Então, se você está lá no Amazonas, no Acre, você pode entrar no jogo. Você tem uma fábrica, você manda para o operador logístico em São Paulo, Minas, Espírito Santo, que são os mais frequentes, e eles vão despachar para você. Então, quais são as vantagens do operador logístico? Primeira, restrição geográfica, você não tem mais. Você está no Amazonas, você manda para cá, para São Paulo, e você vai conseguir vender. Segunda vantagem, benefícios fiscais. O que vai acontecer? Em algumas cidades de Minas, principalmente em Espírito Santo, você tem benefícios fiscais. Você tem um CNPJ lá e você manda para o operador logístico desses estados, o que vai acontecer? Por exemplo, você tem benefício na substituição tributária. Você não recolhe na entrada, então você deixa de pagar na entrada. Isso é uma vantagem tremenda. Muitos vendedores, mas muitos vendedores aqui de São Paulo fazem isso. Eles pegam os produtos e tem um CNPJ lá, então eles mandam para o operador logístico desses estados, dessas cidades aí. Com isso, o que acontece? Eles não vão recolher a AST já na entrada, só na saída, quando a venda for tributada. Então, ele tem aqui uma vantagem imensa. Por isso que às vezes você olha um vendedor e você fala, nossa, não consigo competir com esse cara. Veja de onde ele é. Está lá, Minas Gerais, Espírito Santo. Por quê? Porque tem benefício fiscal. Mesmo o vendedor sendo aqui de São Paulo, o que ele faz? Ele cria esse tipo de operação para ele ter benefício. É do jogo, quem faz nesse momento está na frente. Custo com expedição, você vai eliminar. Você não vai ter um pessoal lá para, por exemplo, se você fez 1000 vendas no mês, você vai ter que separar 1000 vendas e enviar as 1000 vendas. É muito mais fácil você pôr em caixas de 100 ou em pallet e mandar para o seu operador. O seu operador logístico vai fazer esse processo de depois entregar as 1000 vendas, tá? Então, para você vai ter que ter menos funcionário. Por quê? Vai juntar um lote e mandar um lote. E depois lá eles vão fazer toda a distribuição 1 a 1. Essas são as principais vantagens que eu vejo de um operador logístico. E agora, quais as desvantagens que eu vejo no operador logístico? Custo de armazenagem. Você vai ter que pagar o custo de armazenagem. Por quê? Você deixou o produto lá um mês, você paga X, 2 meses, X. Então, se você não vender, você vai pagar por dia. Você tem um tempo que você tem que vender. Então, tem o custo de armazenagem do seu produto parado lá. Manuseio. Se você mandar em pallet, eles vão ter que abrir o pallet, colocar numa embalagem individual para mandar para o seu comprador. Então, eles vão cobrar pelo manuseio também. Tudo que eles fizerem no seu produto, eles vão cobrar. Depois, problemas na expedição. Então, acontece muito problema na expedição. O pessoal não trabalha da forma correta. Então, você vende produto 110 volts, eles mandam 220. O que vai acontecer? Reclamação, devolução, todo esse problema. Já vi conta ser inativada, bloqueada, ser extinta do Mercado Livre por causa de problema com o operador logístico. É muito frequente. Depois, saque, devolução em troca. Imagine, ele mandou errado para lá, para o seu comprador, vai voltar o produto para ele. Eles vão ter que fazer esse trabalho. Você vai ter um intermediário resolvendo problemas do seu cliente. Quando o seu cliente tem problema, ele geralmente não está muito legal. Ele vai estar estressado, nervoso e insatisfeito. Então você vai ter uma outra pessoa. Qual que é o nível de comprometimento dessa pessoa com a devolução, com a troca? Que é um problema. Então isso é um ponto grave. Saque, devolução, troca. Essas são as desvantagens que eu vejo no operador logístico. Uma coisa que ninguém te fala. Então você tem vantagem e desvantagem no dropshipping, vantagem e desvantagem no operador logístico, que você não esperava nem ouvir nesse vídeo aqui. Então você tem esses dois tipos de operações que você pode entrar no jogo, mesmo se você estiver afastado dos grandes centros. Se você não tiver produto, você também pode entrar no jogo. E você vai ter vantagens e desvantagens. Mas quando você é um vendedor ágil, que a gente fala, você vai coletar dados, transformar informação para tomar decisão. Você tem que avaliar riscos, tá? E risco ninguém fala para você. Vou te dar um exemplo muito simples. Você está aqui todo feliz e eu pergunto para você, ou seu amigo chega para você, algum amigo, algum da sua família fala assim, ó, você me passa a sua lista de produtos e a sua lista de clientes, por gentileza?
E aí essa pessoa ainda fala, mas me passa com quantidade de estoque que você trabalha e seu preço de venda também. Você passaria essas informações para alguma pessoa? Com certeza você responderia que não. Aqui está toda a expertise da sua empresa. Sua lista de produtos e seus clientes. Você vende produtos para clientes, então você não pode passar isso para ninguém. Quando você vê alguém na internet falando isso, vou te mostrar minha lista de fornecedores, vou mostrar o que eu fiz aqui, pare e pense. Que tipo de facilidade que essa pessoa está me dando? Não faz sentido você criar um concorrente. Então, qual que é o risco do dropshipping no operador logístico? Primeira coisa que você tem que entender, você faz o trabalho de introdução e validação dos produtos. O cara compra o produto, põe no dropshipping, você vai pegar esse produto e você vai fazer ele chegar na primeira página do Mercado Livre, na primeira página do Magazine Luiza, do Shopee, do Amazon. Esses produtos você vai, às vezes, queimar preço, fazer ads. Por isso que você vê muita gente que ensina a vender falando, baixe o preço, faça ads, faça isso. Por quê? Porque muitas das vezes ele é patrocinado de um dropshipping. O dropshipping quer que você faça isso, coloque o produto dele na frente o mais rápido possível. Ele precisa esgotar, girar aquele produto. Então, se você queimar a sua margem, se você gastar o seu dinheiro para fazer isso, para ele está excelente. Você está pagando taxa de venda para ele, você está pagando assinatura e você ainda está fazendo ads para ele baixando o preço. Tem gente que vende no custo ou vende com prejuízo o produto achando que vai posicionar e depois vai escalar. Para eles é isso excelente. Então você trabalhou para ele e validou. Você vem com aquela ideia, aquela mentalidade que você vai deixar de ser CLT para ter a sua independência financeira. O que acontece? Você deixou de ser CLT para um tipo de empresa e virou funcionário de outro tipo de empresa. Você continua sendo funcionário trabalhando para outra pessoa. Essa é a realidade. Isso que eu falaria para minha filha. E o que você tem que saber? Eles vendem dentro dos marketplaces, eles têm site próprios. Então eles vendem os mesmos produtos, mas ele não vende com o mesmo CNPJ. Ele tem 10 CNPJs diferentes. Ele pode pôr CNPJ no filho, no sobrinho, no garoto de 14 anos que você vê na internet falando sobre dropshipping, e você vai descobrir depois de repente ele é um neto. É assim que funciona. O cara que tem seus 50, 60, 70 anos, que é muito bem sucedido fazendo esse tipo de coisa com importação, ele não vai criar um canal do YouTube para mostrar como você faz para importar, porque ele não pode fazer isso. Então ele contrata terceiros, contrata equipes que vão fazer vídeos bonitos, editados, com fundo, com cenário, com tudo que você imaginar, com garotos às vezes de 14, 15, 16 anos falando que fez 1 milhão, que fez 2 milhões. Mas geralmente essa pessoa tem o quê? Um CNPJ aberto no nome dele por um importador. Esse importador banca essa pessoa. E aí essa facilidade entra na mente das pessoas, as pessoas vão, compram, entram e 99% não consegue prosperar. Porque esses caras são seus concorrentes. Eles vão brigar com você, só que eles têm acesso à sua lista de produto, sua lista de clientes, seu preço de venda, sua quantidade de estoque, eles sabem tudo da sua vida, tudo da sua empresa. Ou seja, isso é uma bomba relógio. Você tem produtos que na verdade não são produtos, são bombas relógios. Em qualquer momento ele pode fazer o seguinte: você está vendendo muito, está na primeira página, ele vai lá e zera o estoque do produto. Mas ele tem 10 CNPJs, que esses 10 CNPJs vão ser abastecidos e vão continuar vendendo. Então eles vão para a primeira página, porque o canal precisa desse produto, ele vai trocar por um outro fornecedor. Você não aparece lá na frente, ele pega e puxa um outro. Vai puxar quem? Esses caras que estão preparados já, que são os próprios donos do dropshipping, do operador logístico em si. Então você cria possibilidades para eles venderem muito, eles ficam milionários. Você vai ter um pouco de dificuldade. Tem vendedor que conseguiu faturar 1 milhão fazendo dropshipping? Tem. Por quê? Porque o produto chegou na primeira página, ele escalou muito rápido e conseguiu fazer. Mas faturar 1 milhão é muito diferente de lucrar 1 milhão. Faturar 1 milhão você pode faturar tendo prejuízo. Então essas coisas, essas facilidades que as pessoas acabam não vendo. Então muitas das vezes aquilo que é seu sonho vira o quê? Uma ilusão, um pesadelo. E isso que eu falaria para minha filha. Isis, você quer fazer dropshipping? Quer trabalhar com operador logístico? Você pode. Mas tem isso, vantagens, desvantagens, e esse é o risco. Como minha filha é muito inteligente, ela vai falar o seguinte: pai, dropshipping eu entendi, mas o operador logístico não vai ter como ele zerar o estoque ou comprar dele. Eu já vou estar com meus produtos lá. Exatamente, filha, mas o que ele vai fazer? Ele vai saber tudo que você compra, como você vende, qual que é o preço, ele vai ter os seus clientes na mão dele. Simplesmente ele vai dar um Google, em 5 minutos vai encontrar seu fabricante, vai lá e falar: eu quero comprar, em vez de comprar de 100, em vez de comprar de 100, eu quero comprar de 1000. E ele vai colocar no centro de distribuição dele, que está lá no Espírito Santo ou está em Minas, que tem benefício fiscal, e vai te engolir em 1 mês. É isso que vai acontecer, filha. Então, se você for fabricante, filha, o que você vai fazer? Agora você pode trabalhar com qualquer um dos dois.
Por quê? Porque você fabrica o seu produto. Agora, se você não for fabricante, você vai criar um monstro. Os operadores logísticos desses estados estão virando monstros. Esses operadores estão fazendo o quê? Recebendo os produtos do pessoal aqui de São Paulo, estão entendendo como funciona o jogo, quais são os produtos. Nesse exemplo que eu dei do tênis, eu envio para um operador logístico todos os meus tênis. Ele nunca trabalhou com tênis, ele nem sabe como funciona o tênis. Mas ele vai ver a quantidade vendida, vai ver o estoque, simplesmente ele vai dar um Google, achar os meus fornecedores, e aí ele pode começar a vender os meus produtos lá. E o operador logístico geralmente não é uma empresa pequena, é uma empresa grande. Tá? Então esses são monstros que os vendedores aqui da nossa região, principalmente de São Paulo, estão criando nesses estados aí. Espírito Santo, Minas, onde tem benefício fiscal. Esses caras vão engolir os próprios clientes. Os clientes que mandam produtos para lá vão ser engolidos, porque esses caras estão criando um monstro. Eles têm toda a parte logística deles já pronta, já bem equipada. Eles só precisam saber o quê? O que comprar e como vender. E isso os vendedores daqui de São Paulo estão ensinando esses caras e pagando para eles para conseguir ter benefício fiscal, que é da ST. É do jogo. Cada um joga da forma que acha que vai ter mais resultado. Mas existem riscos, consequências lá na frente, e isso vai acontecer. E se alguém falasse para mim assim, por exemplo, Jorge, você nunca faria? Não quero dizer isso. Não estou falando para a pessoa fazer ou não fazer. Estou mostrando quais são as informações que você tem que saber para você jogar o jogo. Se você entra no dropship e souber jogar, souber que você tem tiro curto, é uma corrida de 100 metros, não uma maratona. Você vai pôr o produto, vai escalar e você sabe que ele vai desligar, ele vai desativar esse anúncio seu. Então você vai ter que fazer esse anúncio funcionar muito rápido. Se você sabe fazer isso, você vai conseguir ter êxito lá. Você vai ficar milionário fazendo dropshipping. Isso que você vê na internet aí, jovens de 15, 16 anos, fora do Brasil, mostrando como que fez R$1 milhão, tá? Isso daí, fique com o pé atrás. Não é tão simples assim. Quantas pessoas você conhece que fez R$1 milhão, essas pessoas estudando, fazendo faculdade, sendo bem sucedido na vida? Não é bem assim, tá? Então, não quero tirar o sonho de ninguém, mas tenha o pé atrás. Pense sempre. Por que esse jovem de menos de 20 anos, que está fora do Brasil, que já é milionário, quer me ensinar? Por que ele não está procurando namorada? Será que não é mais gostoso Não é mais gostoso ele estar numa praia, cercado de um monte de menina nova, jovem, namorando, bebendo, curtindo, mas ele quer me ensinar a fazer a mesma coisa que ele fez. Não é meio estranho? Parece, né? Então é isso que eu falaria para minha filha. Filha, quer fazer dropship? Quer usar o operador? Tem vantagem e desvantagem, e os riscos são esses. Esses caras podem te engolir a qualquer momento. Mas é do jogo. Se você tem restrições geográficas, está longe, não tem coleta, não tem disponibilidade de full, você vai ter que criar suas alternativas. Uma hora ou outra você pode ter que usar algum tipo de operação diferente. A minha intenção é abrir a mente do vendedor e principalmente demonstrar o nosso método, que é do zero ao plato no Mercado Livre, a consultoria, os nossos cursos. Se você precisar, quiser escalar suas vendas, quiser saber como jogar o jogo, ter todas as informações, como eu estou mostrando para você aqui, sem esconder nada, você pode entrar em contato com a gente, que você vai ter as informações que você precisa para você conseguir trabalhar da forma correta e principalmente não ter sustos, evitar os riscos que você pode ter lá na frente e grandes problemas. Você que ficou até o final do vídeo, espero que você guarde essa informação. Isso aqui eu aprendi no começo dos anos 2000, quando eu fazia minha pós-graduação, meu MBA na FGV, isso há muito tempo atrás. Eu tinha um professor lá que a gente teve várias aulas com ele e ele colocou na nossa mente isso aqui, ó. Qual que é o processo, qual que é a cadeia até sair o produto de algum lugar e chegar no comprador. Você vai ter o seu operador logístico, o seu dropship que seja. Vamos falar dropship que fica mais fácil. Você é o vendedor, está aqui, você vai ter o marketplace e você vai ter o cliente. Você vai utilizar o serviço dos dois para conseguir fazer as suas vendas para o comprador. Só que pare e pense, cada um aqui vai ter que ganhar um valor, ganhar um percentual do que o comprador está disposto a pagar. Senão ninguém trabalha. Então, vamos fazer uma conta rápida, simples. 10% para todo mundo. Você sabe que o Mercado Livre não cobra 10%, é muito mais, né? De 11% a 20% aí. Mas vamos colocar 10%, fica fácil de fazer a conta aqui. Esse cara 10%, você 10%, o canal 10%. E o comprador vai pagar o valor total, que depois distribuindo vão ter esses valores para cada um. O que em um momento você vai pensar? Isso é lei da vida. Você vai querer pensar em criar o seu site para você não pagar 10% do Mercado Livre. Como que eu vou criar meu site para eliminar o Mercado Livre? Esse cara aqui vai ver você ganhando 10%, esse aqui ganhando 10%. Ele vai saber que se ele eliminar vocês dois, ele vai ganhar 20%. Então ele vai pensar o quê? Como que eu vou eliminar esses dois aqui para ganhar 30% ao invés de 10%? O marketplace é a mesma coisa. Uma hora ele pode pensar, como que eu posso eliminar esse vendedor? Como eu posso eliminar esse vendedor aqui e eu vou ter 20%? Então, isso aqui é um jogo em que
todos forem intermediários, em algum determinado momento vão ser eliminados ou alguém vai tentar eliminar um desses intermediários do processo. Por quê? Porque ele leva um percentual importante do valor que o comprador está disposto a pagar. Tá? Além disso, você tem o que? O transporte, que vai gerar ainda custos. Então, como que a gente pode reduzir o custo de transporte ou eliminar o transporte? Tudo isso é pensado o tempo todo por esses caras aqui e por esses caras aqui. E você pensa nisso? Então o que vai acontecer? Cada um que estiver envolvido nessa cadeia vai pensar em como eliminar um intermediário. Se você coloca intermediário à sua frente, em um momento você vai querer tirar ele. Você nunca vai querer ficar trabalhando com dropship, uma hora você vai querer sair dele. E quando você tem um operador logístico ou um dropshipping, ele quer eliminar você também. Enquanto você for útil, você está no jogo. Enquanto você não for útil, você vai ser eliminado. E principalmente o operador logístico. Ele vai aprender com você, você vai pagar para ele e no final das contas ele vai te engolir. Bom, você acabou de ver aí tudo o que eu falaria para minha filha, explicando tudo. Vantagens, desvantagens, principalmente riscos. Então, agora se você for fazer, se você precisar fazer, porque às vezes você tem que fazer, você está em algum lugar do Brasil que você não tem tanta opção assim, então restrição geográfica, cada um tem suas dificuldades e sabe como deve jogar. Se você tem todas as informações para você, você coletou dados, transforma em informação e tome sua decisão. Se você for optar por fazer, que você tenha muitas vendas, tenha muito sucesso, que você fique milionário, né? Seja um dos milionários que você vê na internet aí. E um grande abraço. Mas antes disso, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações, siga no Instagram. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Conheça o nosso método, o método que está revolucionando, aí, ajudando muitos vendedores a ter os melhores resultados dentro do Mercado Livre. Os nossos vendedores são os melhores vendedores do Mercado Livre. Você vai ver, inclusive nós temos vídeos aí mostrando que vendedor com 1.500, 1.400 ou 1.500 avaliações 100% positivas. Então, nossos vendedores estão crescendo por causa disso. A gente transforma o vendedor, na verdade, o nosso método dá a possibilidade do vendedor se transformar nos melhores vendedores do Mercado Livre. Tá? Então, conheça o nosso método de zero ao próprio Mercado Livre. Um grande abraço, fique com Deus.